Continuação aqui do debate, né, sobre a tradição ou a sola escritura. Não tem como você ficar só com a sola escritura e negar a tradição. A tradição que vem do fundamento dos apóstolos. Olha só, voltando aqui o vídeo, né? 14, você perguntou assim, quem é a autoridade que nos faz distinguir qual é o texto certo, qual é o texto errado, quem é que ensina um crente protestante, um crente evangélico, um crente neopentecostal, a verdade. Então vamos lá, abrir em João 14, 26. João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Então, a nossa autoridade, na verdade, não é a minha capacidade humana, a minha intelectualidade humana. A minha autoridade... É só. Essa autoridade, o Espírito Santo, Atos Apóstolos 2 desceu na igreja. Como você vai receber esse Espírito Santo, essa primícia, essa autoridade, se apartando desse corpo místico? As Apóstolos 2,47 não estava outra fundamentação, porque só é membro dessa igreja aqui, Mateus 28, 20, que o Espírito Santo assiste essa igreja dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Como o protestante? Olha só. Olha como eles têm uso pessoal da Escritura. Olha só. João 14. A quem está se referindo essa profecia, essa promessa? João 14. Acho que é 26, ó. 15, 26. Acho que ele errou. Ó, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade procede do Pai. Ele dará testemunho de mim. Também vos darais testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos ver se é isso mesmo. Só dar uma resumida aqui. A minha intelectualidade humana. A minha autoridade é, no momento que eu crio e no momento que eu tenho o Espírito Santo fará me recordar de todas as coisas. E é exatamente isso que Paulo fala. Deixa eu só pegar que eu anotei aqui no... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Então, a nossa autoridade, na verdade, não... Mas aquele Consolador, o 14, 26. João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as... Ó, João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar todas as coisas que e vos recordará tudo que vos tenho dito. Olha só. Está se referindo a quem? Essa profecia? É só João 14, 26. Aí você pega, riscar aqui, né? Que é para nós nunca esquecer esse versículo mais. Quem está ali com o Senhor Jesus Cristo? Os apóstolos. Certo? Olha só. João 14, 26, João 15, 26, ó, quando vier o Paráclito, que vos vireis, que vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vos darei testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só, vemos aqui em João 14, 26, em João 15, 26, 27, em João 16, 13, aonde está esse Espírito Santo, que vai nos ensinar a verdade. Efésios 3, 10, divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja, porque o Espírito Santo está na igreja. Seja dada a glória na igreja. Olha só, João 3, 21. Olha só, Atos dos Apóstolos 2. Os Apóstolos 2, vemos ali os apóstolos que eles escolheram.
orando junto com a Virgem Maria, as apóstolos 1,14, desce o Espírito Santo. A igreja que Cristo fundou, gerou na cruz, se tornou pública. Ah, mas esse Espírito Santo que me dá autoridade, será mesmo? Cara, você se apartou da igreja. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, inspiração de outro Espírito. Então, o que inspira vocês, pastor, não é o Espírito Santo. Se fosse o Espírito Santo, você estaria na unidade. Filipenses 2:2, mesmo propósito, mesmo pensamento. Tinha um pastoreio, seguia o que a igreja está pregando. Mateus 28:20, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Olha só que teniciosos como são esses doutores, né? Ah, não, quem me dá essa autoridade é o Espírito Santo. É mesmo? O Espírito Santo, ele é contraditório, então? O Espírito Santo fundou mais de 60 mil denominações. Oh, pelo amor de Deus, doutor. E é doutor. Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Então, a nossa autoridade, na verdade, não é a minha capacidade humana, a minha intelectualidade humana. A minha autoridade é, no momento que eu criei e no momento que eu tenho o Espírito Santo... Você crê em quem? Em quê? Em Jesus Cristo? E a igreja, a esposa? E a pregação apostólica? E a tradição? Não tem como, cara. O Espírito Santo, ele é um junto com o Pai. Que o Pai sabe, o Filho sabe. O Filho sabe, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe, o Filho sabe. A unidade. Então, você só crê no Espírito Santo. Ah, você crê em Cristo. E na igreja? A quem Cristo fundou e gerou? Maria da Mãe, nossa mulher cumpriu sua mãe, a igreja se entregou por ela. Onde desceu o Espírito Santo. Então, mais de 60 mil denominações é obra do Espírito Santo? Cada um prega o que quer? Que visão louca, hein, meu? E no momento que eu tenho o Espírito Santo fará me recordar de todas as coisas. E é exatamente isso que Paulo fala. Deixa eu só pegar que eu anotei aqui no meu celular. Paulo fala lá em Gálatas capítulo 1, vamos voltar lá em Gálatas, já que você falou que é uma tradição que vem dos apóstolos. E Gálatas capítulo 1... Tá bom, você está sendo usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não te convence que as divisões vão ser destruídas. Ah, você está sendo instruído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não te convence que Cristo fundou uma igreja? Ah, o Espírito Santo, para pastores protestantes, não te convence que Cristo deixou um pastoreio, João 21:17, Pedro, apacenta meus ovelhas, Pedro, apacenta meus ovelhas. O Espírito Santo não te convence que desceu ali um só Espírito Santo em Atos Apóstolos 2. Ah, o Espírito Santo não te convence que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade? O Espírito Santo não te convence que primeiramente foi constituído primeiramente os apóstolos? Oh, que Espírito Santo contraditório é esse que você tem, meu querido? Misericórdia. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus me perdoe, cara. Tenha misericórdia de você. Versículo 11. Dá um pause aqui. Salve Maria. Fui pegar um cafezinho aqui, servido aqui, servas. É simples. Ele está convencido que quem está usando ele é o Espírito Santo. Em Timóteo, 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz, expressamente, no tempo vindouro, é só. 1 Timóteo, é só. 4:1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido ao Espírito e emposteria a doutrina diabólica. De hipócritas, impostores, que marcado na própria consciência com o ferreiro da infâmia. Olha só. Quem está inspirando ele é outro Espírito, cara. Se fosse o Espírito Santo, o Espírito da verdade que ele citou aí,
João 14, 26, ou João 15, 26, ou João 16, 13, Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, ele estaria na verdade. Atos Apóstolos 2, 42, estaria na doutrina que os apóstolos nos ensinam. Atos Apóstolos 2, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Não estaria na doutrina protestante. Mais de 60 mil denominações. Todos isso para mostrar pra gente que essa visão, essa loucura, por isso que eles ficam com a sola escritura, porque a sola escritura, você faz o que você quer, cara. Você prega o que você quer. É aquela salada. Ó, no Brasil, nós temos mais de 20 mil denominações protestantes, uma diferente da outra. E no mundo, é mais de 60 mil. Você tem noção, cara? Você tem noção? Então, o Espírito Santo é participação disso? Participou disso? Até uma blasfêmia, cara. Olha só. Por que isso aconteceu? Eles tentam defender tal, o seu fundamento, etc. Entrando nesses debates, nessas discussões teológicas, etc. Mas a Bíblia deixa bem claro. Olha só. 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Não suporta a sã doutrina. As divisões, mais de 20 mil e 30 mil pelo mundo, de 60 mil pelo mundo afora, não suporta a sã doutrina. Vou arrumar o cabelo aqui. Que sã doutrina? Que é que está, que o Espírito Santo mostra a verdade. Se é o Espírito da verdade, vai estar em divisão? Olha só. Levando pela, não suportarão a sã doutrina da salvação. Levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar novidades, ajuntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se tirarão a fábulas. Olha só, o contexto, base bíblica. O momento todo ele não provou nada só da escritura, só ataca. Eu quero que qualquer protestante que aí no meu canal, no Face, no Estragando, os Quintos do Inferno, ou me prova o seu fundamento. O fundamento da sua denominação não tem como, cara. Não tem como. Vai aqueles pastores engravatados, refutar padre todo, tomam um cacete. Porque a Bíblia não deixa brecha nenhuma, cara. Porque quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que sopra sobre a igreja, soprou sobre os apóstolos, e os apóstolos morreram, foram batizados, edificando essa igreja que hoje vocês perseguem e denigrem. Com esses continhos de fada seu aí. Misericórdia, cara. Por isso que o mundo tá hoje desse jeito. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 11 o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado... E o 10, e o 8, e o 7, e o 6. Leia o contexto todo para entender o que São Paulo está falando, meu querido. Não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí vamos para o 16. Para revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne e o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco, depois de 3 anos, enfim. Ou seja, o que Jesus... Olha só, isso que é simples de responder. Em Gálatas, Paulo ele não pregava por si próprio. Paulo não está em divisões. Sim, o Espírito Santo está sobre a vida de Paulo. Por quê? Quando Paulo vai ali, a caminhada ali, tem a revelação Atos Apóstolos 9, ele é batizado pelo membro da igreja, Ananias, e recebe o Espírito Santo. Por imposição das mãos do membro da igreja, Ananias. Em Gálatas ali, 2,9, vai Jerusalém reconhecer sua graça. Ele expôs seu evangelho para não ter caminhado em vão. Olha só, como foi recebido esse evangelho? Olha só, aqui que entra
a plenitude, o mistério salvífico da igreja, que não é fundamento de divisões, nem fundamento de homens. Ó. Você pega aqui em Gálatas, vou tomar até um leitinho aqui. Todo mundo faz um vídeo tomando café, porque eu não posso, né? Aqui, ó. Gálatas 1:11, ó. Gálatas 1:7, ó. Paulo fala, não há dois evangelhos, só pensa sem meio confusão. Paulo fala de doutrina, aquele que não segue essa doutrina, seja anatema, inválido, etc. Olha só. Gálatas 1:11, ó. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ó. Olha só. Aqui já cai por terra, pô. O evangelho dessas divisões é humano. Muito ao contrário, o evangelho que Paulo recebeu. Se não é, olha, ele fala, quem deu essa graça a São Paulo foi o próprio Cristo. Quem ensinou, quem capacitou os apóstolos? Cristo. Os apóstolos descem o Espírito Santo. Tem a doutrina. Tanto que ele cita em Gálatas 1:9, ó. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daqui, vos temos pregado, seja anatema. Repito o 9 aqui, acabando de dizer, se alguém pregar doutrina diferente daqui receber, seja excomungado, ó. Paulo, ele recebeu essa doutrina. Atos Apóstolos 2:42, os apóstolos perseveraram na doutrina, fundamento dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, essa foi a revelação. João 14:17, a minha doutrina é mais daquele que me enviou. Cristo, ele apresenta a sua doutrina, que é do alto, que é a inspiração do Espírito da verdade. João 14:26. Certo? Olha só. Ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens. Ó. Agora a revelação a São Pedro, Mateus 16. Olha só. 16, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz Simão, foi ele de Jonas, porque não foi a carne. Lembra que Paulo lá em Gálatas 1:11? Olha só, a mesma revelação. A São Pedro não foi homens, ó. Nem a sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por quê? Para não ser fundamentos de homens. Olha só. O cara, quando ele tem a autointerpretação da escritura, odeia o magistério. Sim, ele prega, ele grita, ele pula, ele sapateia, coloca a Bíblia de baixo, começa a rodopiar, começa a adivinhar, começa a profetizar. O Satanás também faz isso, cara. Mas o foco é o quê? Não está na unidade da igreja. Simples entender isso. O cara quer defender uma coisa que é bizarro, que é condenado na Bíblia. Mateus 12:25. Divisão. O que Jesus ensinou é que o Espírito Santo, tá? Ele é o diretor da igreja, não é o magistério. O Espírito Santo... Claro, o Espírito Santo assiste a igreja. Quem inspirava os apóstolos? O Espírito Santo. Não em divisão. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Não divisão. A alma da divisão é o espírito do demônio. 2 Coríntios 4. Santo é aquele que, no momento de ignorância, como acontece hoje, assim, muita gente hoje se converte no Irã, na China, na África, através de um programa de rádio, através de um folheto evangélico. Oh, pelo amor de Deus. Ô, pastor, me prova na sola escritura que você tá falando, cara. Ah, o Irã. Tem que se converter esse país a uma só igreja. O foco é o quê? Tradição e escritura. A tradição e a escritura estão ao mesmo alicerce, o mesmo patamar, vou falar assim. Porque vem do magistério. Ah, o Irã, Arábia Saudita, Turquia. A Igreja Católica, ela está em todo mundo, cara. Que está sendo pregado aqui, está sendo pregado lá no Irã, nos Estados Unidos, na Argentina, nos quintos do inferno do mundo. Os confins do mundo tem uma igreja católica, será pregado o evangelho. Divisão, mais de 60 mil. No Brasil, 20 mil já passou, né? Todo dia surge uma igreja.
Não tem como você provar, cara. Você pode citar texto, mas Paulo. Mas quem deu a revelação para Paulo foi Cristo. Quem deu a revelação para a igreja ali, São Pedro, não foi homens. Quem pregava ali o evangelho não é homens, é o Espírito Santo. A igreja, ela é coluna central da verdade, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Porque quem são essas colunas? Os mártires. Simples. Aqui é só uma reflexão sobre a tradição. Como, por exemplo, aqui poderia citar um pai da igreja, São Justino de Roma, anos 150 também fala. Só não vou citar aqui que é muita coisa, cara. Santo Irineu de Leão, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Tertuliano, Santo Epifano de Salaminas, Santo Antanásio de Alexandria. Aqui, ó, Santo Epifano, a tradição apostólica. Para finalizar, a Sagrada Escritura e as sucessões de mestres tornaram-se nossos limites e fundamento para a edição da nossa fé. E a verdade de Deus foi protegida de todas as maneiras. Ó, Panarim C. 377. São Basílio de Cesareia. O único objetivo de todo o grupo de oponentes e inimigos da sã doutrina abalar os fundamentos da fé de Cristo, nivelando a tradição apostólica com o solo e destruindo-a completamente, assim como os devedores e claro, os devedores de boa fé, eles chamam por provas em escritos e rejeitam como inútil a tradição não escritas dos padres. Olha só. São Basílio de Cesareia. Estou dando um resumo aqui, né? Pois não estamos como é sabido, satisfeitos com o que os apóstolos ou o evangelho registraram, mas tanto no prefácio como na conclusão acrescentamos outra palavra como sendo de grande importância para a valida do ministério, e este derivamos de ensinamentos não escritos. Além disso, abençoamos a água do batismo e o óleo do crisma. Além disso, né, o catecumeno que está sendo batizado. Olha só, aqui está falando do batismo, cara. Cara, São Gregório de Nice fala também. Aqui, ó, para finalizar, isso aqui é mais interessante, ó. Alguns que concordam conosco, ou os imploram que fizemos separadamente uma profissão de nossa fé, a quem consideramos com plena convicção. Seguimos como fazemos com as declarações da inspiração da tradição dos padres. Quem está citando isso aqui? Olha só. Olha só, cara. São Gregório de Nissa. Confessamos que a doutrina do Senhor que ele ensinou, olha só, cara, aos seus discípulos, quando lhe entregou o mistério da piedade, e o fundamento é a raiz da fé correta e nem acreditamos que haja algo mais elevado ou mais seguro do etc, etc. Que eu não terminei o estudo ainda, né? Olha só, cara. Texto bíblico tem Lucas 1, do 1 ao 4, 2 Tessalonicenses 3,15,
E por aí vai, ó. Santo Irineu de Leão vai falar assim, quando são os gnósticos vencidos pelos argumentos tirados das Sagradas Escrituras. Retorce a acusação contra as próprias Escrituras e também a tradição vem dos apóstolos. Olha só, Santo Irineu, e que é conservada nas várias igrejas pela associação dos presbíteros. Então assim, presbíteros são os padres, né? Assim se opõe à tradição apostólica. São Policarpo fala também lá no século II, etc, etc. Pô. Simples, pô. Não tem como, cara. Salve Maria, sou servo, missionário Roberto. Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria seria conhecida pela igreja. Mateus 28:20, porque o Espírito Santo existia essa igreja. Porque João 16:13, o Espírito da verdade está sobre essa igreja. Atos Apóstolos 2:10, o Espírito Santo. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Ser membro dessa igreja. Atos Apóstolos 2:47, ajudava outro para o caminho da salvação. Porque Efésios 2:20, edificar o fundamento dos apóstolos. Como pregarão Romanos 10 que não foram enviados? Salve Maria, sou servo missionário.